Qual a vantagem de se fazer o assentamento, né? No processo de recarga, vamos explicar aí para quem... A gente está falando das operações, né? Tem as matrizes, que são os DAIs. Então, no primeiro, a gente... Normalmente, como que a gente procede? No primeiro, faz lá a calibração do estojo e o espoletamento, que é feito na primeira função, na prensa, né? Depois é feito abertura de boca e coloca-se a pólvora. E no terceiro DAI se faz o assentamento do projétil e o crimp. E aí o que acontece? Acho que foi na live passada, a gente comentou, não sei se alguém do chat comentou, eu lembro dessa parte, de se fazer essas operações em duas funções separadas. E a pessoa falou de fazer essa operação com o Factor Crimp. E aí o Arado falou, não é com o Factor. Você compra 2/3 DAI e separa as operações. Em um você faz o assentamento e no outro você regula para fazer o crimp. Então as pessoas confundem às vezes isso. Por isso que eu trouxe essa pergunta aqui para servir um recorte, né? E eu vou até pedir para o Arada comentar sobre esse assunto. Depois, se o Apoim quiser falar, porque ele também faz essa operação. Eu não faço essa operação separada, tá? Eu não tenho duas ferramentas. Eu tenho o Factor Crimp, mas eu não uso. Não está aqui, ela não uso aquela ferramenta. Então fala para nós, Arada, o que é esse processo de fazer essa operação em duas? Você que já fez isso, eu sei que você já fez isso. Explica para nós aí. É para falar para iniciados da recarga ou é para falar para não iniciados da recarga? Fala para os dois, né? Fala para o iniciado, porque tem muita gente que assiste o meu canal que não tá começando na recarga, né? Muito bom. O assentamento, que é o ato de você colocar, o assentamento de projétil, né? Que é o ato de você colocar o projétil na altura correta dentro do estojo. E o crimp, que é aquele fechamento da boca em cima do estojo, ou, melhor dizendo, é o frisamento do estojo em cima do projétil. Ele no kit de ferramenta básico, nos chamados DAIs, essa função ela é dada na mesma ferramenta. Então o que acontece? Por praticidade, você faz a regulagem tanto do crimp quanto do assentamento para que ela aconteça numa mesma alavancada. Então, vai ficar feio pra caramba, né? Mas fazer o quê? Não tem mais nada aqui, né? Não, pode fazer com a mão mesmo. Não tem nada aqui na minha mesa agora. Vamos supor que isso aqui é o estojo, essa aqui é a ferramenta. Então, você regula a ferramenta para que ela ajuste a altura do projétil e o fechamento do estojo numa mesma alavancada. Isso daí é prático, mas ela nem sempre funciona, ainda mais com esse tipo de projétil que tem se popularizado, que é o projétil pintado. Porque você imagina que à medida que você está inserindo o projétil dentro do estojo, você ao mesmo tempo está começando a estrangular a boca. Então você acaba em algum ponto dando uma descascada nesse acabamento da pintura do projétil que, na melhor das hipóteses, ela vai influenciar alguma coisa na precisão desse disparo. Certamente isso vai acontecer. Então a solução que você tem para isso é fazer esses dois processos de maneira separada. Então primeiro você ajusta a ferramenta só para ela fazer o assentamento e depois você faz o crimp, que é o fechamento do estojo, depois que o projétil ele já está assentado. Só que isso, para acontecer em uma prensa progressiva, você precisa ter pelo menos 4 estações na prensa. Prensa de 3 estações você não consegue fazer esse tipo de regulagem em separado. Numa prensa single você consegue, porque você regula a ferramenta, depois você tira, e você regula ela de outro jeito quando você for fazer o crimp. A vantagem de você fazer isso em separado é que você não descasca o projétil. Com o projétil jaquetado isso não tem o menor problema, ele não vai descascar. Se você usar projétil jaquetado, essa distinção ela não é necessária. Agora, em projeto pintado, eu acho que é imprescindível. Em projeto de chumbo, ela é desejável que você faça isso separado. Isto posto, existe uma confusão que se faz ainda sobre o Factory Crimp Die, como se ele fosse um outro tipo de crimp, e não é. O Factory Crimp Die em pistola, ele é um taper crimp.
o Factory Crimp Die em revólver, ele é um roll crimp, com a diferença que ele tem um anel recalibrador igual você tem no calibrador, aquele que desespoleta o estojo. Então, segundo os mais otimistas com essa ferramenta dizem, ele coloca a munição em uma condição ideal, muito parecido com o da fábrica, mesmo porque o die chama Factory Crimp Die. Factory sugere que ele está fazendo o crimp igual a fábrica faz, o que é uma puta mentira. Isso não é 100% da verdade. Tem algumas fábricas que fazem uma recalibração final como último processo de montagem da munição, mas não são todas que fazem isso. E esse processo em fábrica ele acontece por uma outra razão. Mas tem gente que usa, que acha que é a melhor coisa do mundo. Eu acho que é você adicionar um processo. Se você for fazer esse processo de assentamento e de crimp em separado, em operações separadas em uma prensa progressiva, você pode colocar como o die e crimp exclusivamente ou factory crimp die. Não tem problema, eu só não acho que tem vantagem. Dependendo da configuração dos insumos que você está usando, você pode alterar o diâmetro. Então você pode, se você for optar por fazer esses dois processos separadamente numa prensa progressiva, você pode colocar o Factory Crimp Die. Não é a minha preferência, eu colocaria um die de crimp, que em americano eles chamam de sitter crimp, porque é o mesmo die, que no Brasil o pessoal começou a chamar de terceiro die. Eu conseguiria um terceiro die para fazer essa operação em separado, porque eu não gosto do Factory Crimp Die. Eu acho que em ponta pintada ele dá uma chatada. E eu digo isso em função da constatação de várias ocorrências que eu já vi disso, de passar o Factory Crimp Die, só por isso. Mas a vantagem de você fazer esse assentamento é você eliminar o risco de você estar descascando o projétil, né? O Alpoin, com aquela ferramentinha que ele monta a munição, com aquela ferramentinha, ele acaba fazendo esse processo separado, né, Alpoin? Você faz explica para nós aí o que você faz lá com aquela ferramentinha. O pessoal entender que esse aí é o kit que eu utilizo, né? É um kit oficial da Lee, né? 9mm. Isso aqui não é foto minha, eu peguei na internet, mas é o calibre que eu tenho apostilado. Então, essa peça aqui, ela faz o assentamento do projétil, certo? E depois o crimp. Então, no meu processo de recarga, eu faço o assentamento, reservo uma bandeja, faço todas, até com 50, 100, o que eu estiver fazendo, e reservo. Depois eu utilizo essa mesma peça para fazer o taper crimp, porque ela fica com a boca aberta para o assentamento do projétil, e quando eu utilizo essa peça, ela só coloca o estojo de volta no... Que é o que o pessoal que tem a single, que o Arada falou que o processo é feito, dá para fazer, né? E Exatamente. O cara coloca todas as isso aqui, projéteis. Ó, essa peça aqui, que parece um cachimbo, que eu não vou nem comentar, mas isso aqui é o espoletador. Ela vem... Isso aqui eu já separei, vem parafusado. Eu separei essas duas peças, já separei. E essa peça aqui que o mouse está passando em cima é o que assenta o projétil. Você regula por essa peça aqui, que é eu diria uma porca, né? É uma maneira de regular a altura, né? Tem aqui a rosca aqui, aí você regula a altura. E aqui essa peça aqui é o que assenta o projétil. Depois de assentado, aí eu faço o processo de crimp, né? Mas é muito leve, é só para, como ele está aberto assim, para entrar no... Né? Aí só para ele voltar ao normal. E dá certo. Você, como eu falei, você
acaba fazendo o que o Arada explicou numa prensa single, né? Exatamente. Que na prensa single, a hora que o Arada foi falando, eu fui mentalizando aqui, né? Quer dizer, o cara, ele tira, ele põe o pino, né? Que é aquela partinha que você rosqueia em cima para assentar, assenta o projeto, deixa tudo na mesma altura, aí depois ele pega e tira a ferramenta, né? Volta o parafuso lá, e aí só faz o assentamento de todos eles normal, né? Depois ele só solta o parafuso que assenta, depois ele abaixa o die, né? Rosqueia o die vai descendo, aí ele regula o climp e faz todos os.